Você é a mais meiga, a mais gentil. Te amo. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui na ESA, minha casa, na presença de vários amigos. Eu não vou nem nomear alguns, porque eu corro o risco de, a minha São Paulina predileta aqui, de esquecer, e esse é o pecado mais mortal, né? Então, vou cumprimentar todos os meus amigos na figura de uma amiga querida, que é a Ana Cláudia Calquete. A gente fez doutorado juntos, depois a gente está no Mackenzie há bastante tempo, ela me acolheu lá no Mackenzie, então, cumprimento na pessoa da Ana Cláudia. Obrigado, Karine, pelo convite, pela oportunidade, obrigado ao Flávio. Tem uma amiga aqui, uma amiga bem de outros tempos, melhor não falar, né? Que é a Ana Luísa. Cláudia, prazer enorme estar aqui. Vou falar um pouco sobre a questão do parentesco, rapidinho, porque eu também, como vocês, quero ouvir a Ana Cláudia falando, né? Adoro a Ana Cláudia. Eu falo, lá no Mackenzie, ela dá aula de direito de família e eu dou aula de direito das sessões. Então, ela dá aula no sexto semestre, eu dou aula no sétimo semestre. Eu sempre pego as turmas dela. E daí é um desastre. Eu chego lá e falo que é um terror, porque eu entro depois dela, o pessoal a ama, ela é a musa do Mackenzie, né? Ela e o Rodrigo é outro, amam um casal, e daí ela fala de parentesco, união estável, namoro qualificado, e eu tenho que falar um semestre inteiro de morte. É muito difícil, né? É muito difícil fazer qualquer tipo de concorrência, eu nem tento. Mas vou falar agora de novo, agora a gente inverteu, vou falar um pouquinho na frente dela, vou falar de parentesco, e ela vai falar da especialidade dela, eu acho que é o maior nome no tema hoje, que é exatamente as técnicas de produção assistida, e eu já vou começar fazendo um elogio ao projeto do Código, dizendo que ainda bem que a gente tem agora, pelo menos, uma tentativa de solução legislativa para essa questão, que é tormentosa, e a gente vive um limbo, né? Porque o nosso legislativo ele tem alguns temas que são tabu. Então, legislar, por exemplo, sobre união entre pessoas do mesmo sexo não acontece, né? E legislar sobre as técnicas de produção assistida também, a gente tem um tabu lá, um vácuo. Tem um projeto sensacional que a Ana Cláudia, no seu doutorado, foi uma das mentoras, né? E que está lá, engavetado, etc., porque razões políticas ele não passa e a gente precisa. A gente tem um paradoxo, né? Uma medicina de ponta e um limbo legislativo. Então, também quero ouvi-lo. Mas vou começar a falar do parentesco. Para começar a falar sobre ele, eu queria fazer um rapidíssimo histórico. Na verdade, não é nem um histórico, né? Só lembrar que, lá em Roma, a gente tem a presunção da mater semper certa est, a mãe sempre é certa, né? E quem não era certo era o pai. Era muito importante definir a paternidade, inclusive para ser constado cidadão romano, tá? Sob a proteção do pater familias. Então, antes da criação, e aqui sempre que eu falo sobre isso, eu elogio o gênio do legislador romano, porque ele criou algumas categorias jurídicas, dispositivos, que perduram por milênios, né? E a presunção pateris est é exatamente um exemplo clássico disso, né? O pai é o marido da mãe à época da concepção. Se nasceu a criança durante o casamento, o pai é o marido da mãe. A gente conhece como presunção pateris est, mas a frase inteira está lá. Pateris est quem núpcia demonstrat, é pai aquele que as núpcias demonstram. Basicamente, como diz o Código Civil italiano, o pai é o marido da mãe. E essa é uma expressão da genialidade do legislador romano, porque perdura hoje, até hoje, né? 2000 anos depois, nós estamos lá registrando os filhos, dizendo, olha, eu sou o marido da mãe e estou registrando o filho em meu nome. Porque tinha aquela ideia de que a mãe sempre era certa. Como diria o Lafayette, por que a mãe sempre era certa? Porque a maternidade revela-se por sinais exteriores inequívocos. A gravidez e o parto, fatos claros e positivos, suscetíveis de inspeção ocular. Olha que lindo. Parece um carro, né? Eu faço uma inspeção ocular e falo assim, essa aqui é mãe, né? Tem tantos quilômetros, melhor não falar em quilometragem, tá? Mas ela é mãe. O fato é que isso, gente, perdurou, vamos pensar, passou pelas nossas ordenações do reino, chegou ao Código 16, que o projeto é de 1899.
Naquela época não tinha exame de DNA, não tinham as técnicas de reprodução assistida, não tinham os chamados contratos gestacionais, né, a gestação em substituição. Só que quando do Código Civil de 2002, já tinha, né, exame de DNA, já tinha a gestação em substituição e etc. E é por isso que eu apelidei o Código de 2002 de Benjamin Button. Né? Eu tive a oportunidade de escrever um artigo na Folha de São Paulo, fazendo, na verdade, uma defesa e até um desabafo com relação à reforma, né, porque foi no momento exato das fake news, que estavam falando um monte de coisa, família com cachorro, pode tudo, vamos agora fazer pesquisa com o feto e etc. e tal, e daí começaram a falar um monte de coisa, e eu estava até conversando com o Flávio, com o Simão, quem estava lá na comissão, e eu falei, precisamos fazer alguma defesa. Né? Esse código nasceu velho, e eu espero que ele, como Benjamin Button, venha agora a rejuvenescer, porque ele nasceu com ideias do Código de 1916. E ele está todo desequilibrado. Hoje nós estamos falando em busca da necessária, da imperiosa, da irremediável equiparação substancial e não formal entre o homem e a mulher. E nós temos um código de 2002 que está todo penso para o lado masculino. Por quê? Porque toda a questão relacionada ao parentesco ela ainda está sendo tratada a partir do quê? A partir da paternidade. Então, quando você fala em filiação, o Código Civil de 2002 ele estabelece regras para a paternidade. E parte da presunção que a mãe sempre é certa. A gente tem que mudar isso. Quando a gente pega, o Flávio falou agora em casamento e etc., estamos falando sobre isso, pegamos lá os impedimentos matrimoniais do Código, ele ainda faz uma distinção absurda entre os filhos. Está lá, porque foi um recorte e cola do Código 16. Ele estabelece como impedimento matrimonial o casamento do adotante com quem é cônjuge do adotado, o casamento do adotado com quem é filho do adotante, como se o filho do adotante não fosse seu irmão, como se a gente não tivesse o princípio da igualdade da filiação. Então, nos impedimentos matrimoniais, a gente ainda tem uma vetusta regra que fazia distinção entre filhos, que fazia uma discriminação com relação à adoção. A gente tem que mudar. A mãe sempre é certa? Vou deixar uma bomba aqui para minha querida Ana. Não é bomba para ela, porque ela vai responder tudo, mas esse caso eu acho um caso interessantíssimo. Né? O caso da Ana Obregón. Ana Obregón é essa atriz espanhola. O filho dela, o nome dele está lá embaixo, Alex Lepo. Ele tinha 27 anos, tinha câncer, e ele congelou o material genético dele, o sêmen dele. Aí acabou ainda em vida pagando para criarem uma célula embrionária. Foi numa clínica criar uma célula embrionária com uma doadora do óvulo. Tá? E ele morreu. E estava lá a célula embrionária congelada. Na Espanha era proibido que ele utilizasse esse material genético. O que a Ana Obregón fez? Pegou esse material genético, levou para Miami, contratou uma mulher para ser a mãe, para gestar essa criança, né? A gestação e substituição, desculpa o erro da terminologia, Ana, você me perdoa, né? E daí nasceu a criança. Tá? O pai do Alex era divorciado da Ana, não quer ser pai dessa criança, não quer ser o avô. A Ana disse num primeiro momento que é filha dela, e agora disse que é neta. Ela se apropriou de um projeto parental que não era dela, de um projeto parental que era do filho. E agora eu fico pensando no viés da criança. Quem é a mãe dessa criança? Porque tem uma mulher que cedeu material genético, tem uma outra que gestou, e tem uma terceira que criou essa criança para ter uma lembrança do filho, e está dizendo que essa criança é neto. A mãe sempre acerta? Mater semper certa est, como diz o famoso brocardo latino. Nesse caso, uma mãe não é certa. E aonde nós vamos buscar soluções? No projeto da Ana Cláudia. Né? Vamos buscar algumas soluções aí. Eu fui consultado em um momento para um parecer, não peguei, eu estou super curioso. E o caso basicamente era o seguinte: era um casal de mulheres que, à época, tentou recorrer a uma clínica de reprodução assistida, porque queriam exercer a maternidade, mas estava muito caro, não conseguiram, tal. Pediram para um amigo de outro estado ceder o sêmen para elas fazerem a inseminação, a reprodução assistida caseira. Né? Outro dia eu falei de reprodução assistida caseira para uns alunos da graduação, e um deles falou assim: isso não é o que a gente chama de sexo?
É, não, é diferente, né? Aí esse terceiro amigo falou, mas eu não quero ser pai. Elas falaram, não, nós vamos fazer um acordo entre a gente aqui, um contrato tal, entre a gente, verbal. Ninguém vai saber que foi você. Você vem aqui, nosso período, nosso ciclo menstrual está sincronizado, tal. Você vem aqui quando a gente estiver num período fértil, cede o seu sêmen e a gente vai usar uma injeção, né, para tentar que uma ou outra engravidasse. Isso aí as duas engravidaram. Vai nascer gêmeas, né? O que aconteceu? Ele topou, desde que elas fizessem o juramento de que jamais indicariam que ele cedeu material genético, ele topou. E elas usaram seu sêmen lá por algumas vezes, até que uma engravidou. Uma festa, nasceu uma menina, e foi antes ainda dos provimentos do CNJ, elas não conseguiram registrar. Então tinha que entrar com a ação, agora já pode fazer o registro, e tem essa solução que a gente vai falar hoje, direto no código. Não fizeram. Não contrataram advogado, vai custar, tal, e ficaram. E a criança foi crescendo com duas mães, mas a relação delas foi se deteriorando. A mãe afetiva sempre queria que reconhecesse, a outra fala, não, mas você também é mãe, ela chama de mãe e tal. A mãe biológica, por causa da gestação, acabou se afastando, como sempre acontece, né, se afastando do mercado de trabalho e tal. E a afetiva, trabalhando, começou a ter aquelas rusgas características de um casal em que existe uma diferença financeira, econômico-financeira, etc. Eles começaram a brigar, e a mãe biológica recebeu uma proposta para trabalhar em outro estado no Nordeste e tal, e falou assim, eu quero ir, a proposta é ótima. A afetiva falou, não, eu estou trabalhando aqui, não vou largar. Começou uma briga. E começou outra briga, até que um dia elas brigaram feio. No dia seguinte, a mãe afetiva foi trabalhar. Quando ela voltou, não tinha mais ninguém em casa, né? Hashtag partiu Pernambuco ou Bahia. A mãe biológica pegou a filha e foi embora para esse estado do Nordeste que ela tinha recebido a proposta e instalou a sua moradia lá. A mãe afetiva ficou desesperada, obviamente. O que ela fez? Ela falou, olha, conseguiu entrar em contato depois de muito tentar. Filha é minha, você não pode fazer isso. A outra falou, não, agora vem, né? A filha é só minha. Ela é biológica, só eu gestei, não tem nada de DNA seu, a filha é minha, tchau, acabou, você não vai nem mais vê-la. Tá? O que ela fez? Desesperada, ligou para o genitor. E ele falou, não, vocês me falaram que vocês não iam me incluir nessa. Não preciso do seu testemunho, tal. Não vou fazer, me inclua fora dessa. O que uma mãe desesperada faz? Contou ao advogado, contou toda a história e pediram uma tutela de urgência para trazer a menina de volta e indicaram um genitor para que ele prestasse o depoimento, né, como testemunha. O promotor falou o quê? O promotor falou, não, o direito à paternidade é indisponível, né? Esse contrato não produz efeitos com relação ao menor, que não fez parte do contrato, tem um interesse superior a ser tutelado e indisponível. A cota que ele deu foi o seguinte, inclua-se o genitor no polo passivo da demanda para que ele venha reconhecer a paternidade. E o juiz mandou incluir. Quem manda fazer caseiro. Exatamente, esse é o ponto. Por isso que a gente precisa de legislação. Por isso que a gente precisa de reforma do código. Por isso que o código Benjamin Button precisa ser atualizado. E é isso que a gente está aqui para discutir. Obviamente, você pode, como o próprio Flávio falou aqui um pouquinho antes de mim, você pode ter algum dispositivo que você não goste, porque passou por um processo democrático, ele falou, alguns eu ganhei, outros eu perdi. Você pode ter crítica, mas não, no meu entendimento, não pode ser aquela crítica de quem não participou, não estou jogando, então não gosto, não quero, como estão falando hoje, né? O código não tem que passar. Por quê? Porque não tem que passar a reforma. É lógico que tem. Tem um monte de coisa que precisa ser aprimorada no nosso ordenamento. Nós temos um código, a comissão ela foi lançada em 1969. Não tinha nem Constituição Federal. Tá? Faz tempo, gente, 55 anos, é velho, porque eu sou de 69, vou fazer 55 agora. Então faz tempo, não tinha internet, não tinha até reprodução assistida, e eles reproduziram muita coisa do código antigo. Precisamos melhorar, aprimorar. A gente pode até discutir algo que a gente não goste, mas a gente tem que participar desse processo democrático, e agora vai para o Congresso, e agora ele vai ter essa discussão necessária.
Eu estou fazendo aqui um salto, para mim, um salto para melhor. E eu quero trazer algumas questões para acabar já, porque eu quero ouvir a minha amiga. Vamos pegar lá as relações de parentesco. Você pega lá o artigo 1591, 592, 1593, vocês não precisam tirar foto não, que eu vou deixar disponibilizado para vocês, tá? O material, pode ficar tranquilo, mas se quiser tirar foto, pode também. É mais fácil, já levo, mas vai estar disponibilizado também. Vocês estão vendo ali que todos os artigos das relações de parentesco estão sendo revogados pelo texto da comissão. Né? O 1591, 1592, 1593, posso mudar? O 1594, 1595. Aí você fala, né? Como é que o Tartucci falou? Que ele ia casar com a mãe? Não é isso? Fake news? Tartucci, maluco, a comissão devassa, né? O Tartucci, versão devassa do Eric Jacan, quer acabar com a relação de parentesco, de filiação, querem autorizar mesmo, que a gente ouviu, né? Aqueles absurdos, né? Querem autorizar mesmo o casamento da pessoa com o cachorro, com o gato, por isso que acabou a relação de parentesco. Não, gente. Foram revogados por quê? Porque foi criado um novo capítulo ali, o capítulo das pessoas na família, que tem o artigo 1512A, 1512B, e aí nós vamos tratar das relações de parentesco. Então, tem alguns arautos aí, alarmistas, que leem um pedaço do código, e daí tomam como verdade, espalham como fake news, e isso, para alguns determinados públicos, é tomado como verdade. Naquele pensamento absurdamente superficial das redes sociais, né? Vídeo que a gente tem visto na política municipal aqui, né? As fake news espalhando assim por tudo quanto é jeito. A gente tem que tomar cuidado com essas verdades absolutas que são absolutamente impróprias e que partem do desconhecimento de causa. Então, nós temos lá um artigo 1512 que diz que a relação de parentesco pode ter causa natural ou civil. E daí? O parentesco é natural se resultar da consanguinidade, ainda que o nascimento tenha sido propiciado por cessão temporária de útero. Então, já começamos a ter uma disposição específica. Eu não vou entrar no tema da Ana, estou respeitando, não, falando da cessão temporária de útero. A Ana vai falar para a gente e vou aprender com ela. E o parágrafo 2º desse artigo 1512A nos diz que o parentesco é civil conforme resulte de socioafetividade, de adoção ou de reprodução assistida, em que há a utilização de material genético de doador. Então, a gente vai ter positivada a socioafetividade, porque a gente tinha uma abertura no artigo 1593 que permitiu aos tribunais reconhecer a socioafetividade naquela regra do artigo que dizia o seguinte: o parentesco é natural ou civil conforme resulte da consanguinidade ou de qualquer outra origem. E daí falou, se pode resultar de qualquer outra origem, pode ser associativa, mas isso demorou muito para ser reconhecido pelos tribunais. Agora nós temos um texto consolidado em que se reconhece a associatividade. Nós temos um texto em que vai falar especificamente do reconhecimento das relações de parentalidade decorrentes da reprodução assistida, e que partiu da proposta da Ana. E eu estava lá, tive a felicidade de estar lá naquela audiência pública e vi quando ela trouxe e o excelente trabalho que ela fez. Os artigos 1512, B, C, D e E, eu vou falar mais rapidamente, eles tratam da contagem de graus de parentesco, parentesco colateral, parentesco na linha reta, e, na verdade, reiteram o que dizia o código, mas de uma forma muito mais interessante, que explica a contagem de uma forma mais adequada, até para que um leigo possa entender. Porque esse é o estatuto que trata diretamente com o nosso dia a dia. Né? O exercício da civilidade, ele está ressaltado aqui pelo Código Civil. Esse é o código que trata do cidadão, da cidadania. Tá? E a gente tem que ter essa preocupação, e eu verifiquei que no projeto, na comissão, tiveram essa preocupação em tornar mais palatável a leitura do dispositivo legal. Aqui no artigo 1512, também tratando do casamento, do parentesco por afinidade, e o 1512G diz o seguinte: cônjuge e conviventes não são parentes, isso é importante frisar, né? Mas parceiros de comunhão de vida por decorrência de casamento ou de união estável, presente o vínculo conjugal ou convivencial. Então,
aí também se equipara a união estável, porque o Código nasceu velho, já tinha união estável desde 88, e o Código trata em 5 artigos no direito de família da união estável, 1723 até o 1727. E toda vez que a gente tem que falar em casamento, a gente tem que falar, isso vale para o cônjuge, também vale para o companheiro, tem as discussões de direito sucessório, e houve essa preocupação em se ressaltar aí a figura do companheiro. Parágrafo único, importante, os filhos provindos de outros relacionamentos do cônjuge ou do convivente são enteados, parênteses por afinidade. E desse fato não decorre por si necessariamente vínculo de filiação socioafetiva. Eu achei isso muito interessante, eu tenho um artigo escrito em que eu falo que a socioafetividade não pode ser uma busca, um meio para se atingir patrimônio. Porque na evolução de direito de família, a gente sempre falou o seguinte, olha, a gente está saindo de uma família patrimonializada para uma família afetiva. O que importa não é o patrimônio, o que importa é o afeto, é a preocupação com a dignidade humana e com a sua tutela. Só que com o passar do tempo, está virando. Nós estamos fazendo uma volta agora de 180 graus, né? Fazendo uma volta inteira, na verdade 360 graus, fazendo uma volta inteira. Por quê? Porque agora as pessoas estão usando uma socioafetividade para pedir patrimônio. Então, a gente tem visto várias demandas em que alguém morreu, deixou dinheiro, e um amigo, um sobrinho, alguém que tinha alguma afinidade, mas não era uma relação de parentalidade socioafetiva, fala assim, não, agora eu vou entrar nessa herança. E vou pedir a socioafetividade. Ana Luísa teve um caso bem interessante nesse sentido. Da filiação. Os filhos havidos ou não da relação de casamento, e está lá, melhor, o 1596, os filhos, independentemente de sua origem, faltam 4 minutos, tá? Terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 1597. Acabou aquela presunção vetusta de todos os incisos do artigo 1597. Agora está lá, presumem-se filhos dos cônjuges ou conviventes, os nascidos ou concebidos na constância do casamento não estável, registrada conforme o parágrafo 1º do artigo 9º deste Código ou durante o convívio de fato dos conviventes. O parágrafo 1º do artigo 9º trata da socioafetividade, tá? E o que se melhorou para mim muito o texto é que acabou com aquela presunção que era do direito romano, né? Ah, se nascer 180 dias depois do casamento, ou se nascer 300 dias depois da morte, e é que tinha aquele período da imutabilidade do período de concepção, acabou com isso. E acabou com aqueles erros grosseiros dos incisos 3, 4 e 5, que falavam em inseminação artificial, fecundação artificial e etc. Para se colocar um artigo aqui, também vou falar rapidamente, porque isso é a Ana que vai nos falar. Olha lá, presumem-se filhos dos cônjuges ou conviventes, os avisos a qualquer tempo pela utilização de técnicas de produção humana assistida, por eles expressamente autorizados. Então, tem previsão aqui de presunção de paternidade por técnicas de produção humana assistida. Já adaptaram e utilizaram a nomenclatura correta. A autorização para uso após a morte do próprio material genético em técnica de produção humana assistida dar-se-á por manifestação inequívoca de vontade por escritura pública ou testamento público. Também é a consolidação do entendimento do tribunal naquele famoso julgado de 1 bilhão de patrimônio e etc., que existia uma autorização feita num formulário e o STJ entendeu que no formulário não teria validade. Terminando aqui, texto da comissão. Os artigos 1599, 600, 1601, 602 foram revogados. Tá? Eu gostei bastante da revogação do artigo 1601. Todos os outros tratavam da questão vetusta ali, da mulher, né? A prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção ilídia, a presunção de paternidade, ia fazer prova de impotência em processo. Estagiário ia adorar acompanhar esse processo, né? Mas não basta o adultério da mulher, olha lá, sempre a mulher, né? Não basta o adultério da mulher, ainda confessado. Graças a Deus isso foi revogado. Eu gostei bastante da revogação do artigo 1601, que tratava da questão da ação negatória de paternidade e dizia que ela é imprescritível. Eu jamais gostei da ação negatória de paternidade ser imprescritível. Sempre gostei do entendimento do STJ, dizendo que se houver filiação socioafetiva consolidada, não deve ter êxito a ação negatória de paternidade. Então, eu fiquei feliz quando eu li. Aí fui ler mais lá na frente, 1606, e disse que a ação para constituir ou desconstituir a parentalidade em rete compete aos ascendentes e descendentes. Aqui eu não gostei muito do texto, né? Fiz vários elogios, mas aqui eu tenho uma dissensão, porque acho que deixar para qualquer ascendente ou qualquer descendente
entrar com a ação negatória à paternidade, vai ampliar muito essa discussão sobre ações cúlpidas, etc. E o parágrafo 2º diz que a ação de que trata o caput desse artigo não sujeita à prescrição de decadência volta para a ideia da imprescritibilidade. Não tinha gostado, mas continuando a ler o texto, falei, não, mas tem uma solução que está aqui, o 1615b, então tá bom. Não basta a prova da inocorrência de vínculo genético para excluir a filiação, se for comprovada a existência de posse de estado de filho, nem a prova de estado de filho impede o reconhecimento da família natural. Eu prefiro, e aqui, para terminar mesmo, eu prefiro, ao invés da posse de estado de filho, se for comprovada a existência da socioafetividade. Eu digo por quê. A posse de estado de filho é um instituto já bastante antigo e que foi bastante utilizado no início do século passado. E quando a doutrina trata de posse de estado de filho, ela sempre chega à conclusão de que existem 3 requisitos: nome, tratamento e fama. O filho tem que ter o nome, tem que ter o tratamento, pai e filho, e tem que ter a fama. A sociedade tem que os ver como pais e filhos. Na socioafetividade, a gente não precisa do nome, porque senão a gente vai limitar a socioafetividade às hipóteses de adoção brasileira, em que alguém faz o falso registro de nascimento. Ao passo que eu tenho várias decisões de socioafetividade em que a pessoa não tem o nome registral. Então, eu acho que aí a gente poderia ter, ao invés de posse de estado de filho, socioafetividade. Até porque o código trata da socioafetividade, eu vou terminar aqui expressamente, no artigo 1617-A. A inexistência de vínculo genético não exclui a filiação se comprovada a presença de vínculo de socioafetividade. Então, reconhecimento expresso da parentalidade socioafetivo, que é mais um motivo de elogio e é mais um motivo de alegria, que a gente sempre trabalhou com a família, sempre pensou no reconhecimento da socioafetividade, inclusive da multiparentalidade, que pode até se dar por cartório, como está no parágrafo do artigo 1617C, tá? A multiparentalidade, desde que todos os pais, os naturais e os afetivos e o filho maior estejam de acordo. Menor teria que ter autorização judicial. Gente, muito obrigado. Desculpa o adiantado da hora. Quero ouvir a Ana. Muito obrigado. Gente, vou levantar, porque, enfim, depois do almoço, já falar depois do professor Aguirre é difícil. Ele falou que é difícil vir para dar aula na sequência do meu semestre. Eu é que sou sortuda de estar antes de você, porque depois o trabalho ia ser dobrado. Aí o negócio ia ser difícil. Obrigada pelo convite, professor Flávio Tartucci. Cumprimento todos os nossos amigos, todos os dirigentes de ordem, em nome das nossas conselheiras, Isabela, a Ana Porto, querida. Eu tenho muitos amigos aqui, amigos do Mackenzie, Fernanda, chefe agora de departamento, Fernanda Gurgel, nossa amigona, o Aguirre, professor Rodrigues Calquete. Sintam-se todos muito, enfim, acolhidos, abraçados. Da nossa velha guarda, o Sartori está aí, olha lá, né, Tartucci, muito honrada com o prestígio. E não vou gastar muito tempo de cumprimentos, de novo, para não cometer uma injustiça, mas é muito bom estar entre amigos, estar na nossa casa da advocacia, nessa escola, que faz história, sobretudo nesses últimos anos, na gestão do Dr. Flávio Tartucci. Não é a doutora Maria Tereza, nossa gestora de ordem também, porque não é fácil cuidar do estado todo, inaugurar tantas escolas, manter tantos cursos interessantes, matrículas bombando. Eu acho que todo mundo pôde ver o porquê nessa palhinha de meia hora, porque a gente ficaria o dia inteiro escutando as histórias de Passos. Adorei essa humildade do povo de Passos, não sabia disso, né? De que lá tudo é de primeiro queijo, primeiro doce, primeiro torresmo, primeiro autor, primeiro livro, é tudo, né? Adorei tudo isso e vou adotar. Mas não vou plagiar, vou dar autoria ao Dr. Flávio Tartucci, né, professor Flávio Tartucci. Eu tive a alegria, e acho que fui citada algumas vezes aqui, pela generosidade dos meus amigos e não por meu mérito, mas eu confesso, Tartucci, que uma das coisas que mais alegram o meu coração é quando você fala, a Ana chegou lá pelo trabalho, porque a gente vê tanta coisa nesse mundo e as pessoas acabam meio que desanimando, né? Ah, não adianta nada trabalhar, não adianta nada estudar, tá vendo? Não aparece. Aparece até pelo reconhecimento dos pares, isso é maravilhoso. E foi um presente dos meus 50 anos. Eu fiz 50 anos exatamente na sexta-feira em que foram encerrados os trabalhos lá, né, na nossa comissão, e recebi parabéns, cantado parabéns, inclusive, lá foi muito bacana, mas um presente que o Direito Civil e que os amigos me deram.
porque discutir o direito civil em tão alto nível, com tanto respeito, com opiniões divergentes colocadas de maneira muito generosa e muito educada, quando a gente vai viver isso de novo? E foi duro, foi tenso. Se você saísse para ir no banheiro, você perdia meia hora de discussão, você já não conseguia mais se achar, ninguém queria ir no banheiro, ou ir ao banheiro. Na verdade, foi duro porque foi democrático. A personalidade do professor Tartucci todos conhecem, forte, fala tudo que na cara, é melhor assim. Mas cedeu, foi um gentleman. Olha eu, hein, elogia, foi um gentleman, foi mesmo. Professora Rosa, é um paradigma de mulher, de comportamento. Os dois fizeram uma relatoria que foi lindíssima. Então, esse testemunho, nós que participamos, temos que dar. Porque todo mundo fala, discordaram, devem estar se matando. Não, é lógico que na hora você ficava de pescoço vermelho, bochecha quente, falando, mas não é possível que pense assim. Mas ia bem. E foi um exercício muito democrático. Então, isso eu acho que nós temos como missão para trazer o testemunho para vocês, porque foi uma experiência de construção de 80, 100 mãos ali, né? E entrando nesse tema que o professor Tartucci me batizou como mãe, etc., né? Mãe, pai, olha, vamos lá, né? Espírito Santo até. Eu gosto de contar como isso entrou na minha vida. Eu estava procurando um tema para fazer o projeto do doutoramento, que eu tive a sorte de fazer com o professor Aguirre e o professor Tartucci. Nós fomos alunos da professora Gisela, eu vi ela passando por ali, enfim, né? E nossa super professora. E eu falei, eu tenho que ter um tema, mas a tese exige um ineditismo, alguma coisa que você realmente possa contribuir. E eu, na mesma época, tinha sido contratada pelo Mackenzie e o Código Civil estava em vacatio legis. Então, eu estou falando do ano de 2002. E nesse ano, eu comecei a dar tanta aula à noite, tanta aula às 7 da manhã e tanta aula até às 11 da noite. Falei, gente, eu quero morar dentro do campus, né? Porque é um sonho da gente, já não precisa nem sair de lá, porque já está ali, né, para poder dar as aulas da manhã. E eu comecei a procurar apartamento para comprar no bairro. E vocês sabem que o bairro Central, Higienópolis, é um bairro complicado, caro, de apartamentos que são muito grandes, exigem reforma. Eu só sei que eu entrei no apartamento, vou encurtar, de uma senhora muito linda, muito chique, muito elegante, apartamento todo bem arrumado. E fui visitando, estava com a minha avó, que na época estava para completar 80 anos, né? Fazendo uma triagem para depois levar o Rodrigo Scalquete. Enfim, a gente entrou num quarto, ela falou, olha, aqui a gente tem que entrar falando bem baixinho, porque eu acabei de ter uma bebezinha, ela pode acordar. A hora que a gente abriu a porta do quarto, o mundo encantado cor-de-rosa, bebê, a babá, todo mundo tava de rosa. E aquele momento, mente humana, veio um balão assim, onde está o pai? Porque, querendo ou não, né, a gente tem um estereótipo. Não, verdade, a gente tem um estereótipo grudado. Hoje eu falei a palavra amante na sala de aula. Eu falei, o que eu falo? O que vocês pensam quando eu falo amante? Vocês, homem ou mulher? Loiro ou moreno? Aí, tá vendo? É estereótipo. Eu falei o amante ou a amante? Não falei, mas todo mundo sabe o que é. Então, eu entrei naquele quarto e falei, cadê o pai? E aí, eu falei, imagina, ela tá tão bem, não deve estar fazendo falta. Mas por que será? Deve ter chorado muito. E fui pensando e fui pirando ali. Chegou na sala, ela falou, olha, eu de verdade, jamais me competiria a perguntar nada. Eu de verdade, resolvi ter filhos muito tarde. Nunca pensei que eu fosse mudar desse apartamento, que eu fiz tudo muito do meu gosto. Mas quando eu tive minha bebezinha, eu falei, eu quero morar no interior, dar uma vida melhor para ela ser criada um pouco mais solta. E aí eu decidi com o meu médico que eu ia fazer uma produção independente. A minha avó, produção o quê? Eu falei, calma, avó, né? Porque aí se ela perguntasse, ia quebrar o clima da explicação. Ela falou, falou pra minha avó. Eu conversei com o meu médico, peguei um doador, descendente de europeus, PhD em ciências exatas, porque eu sou boa em humanas, eu queria que minha filha nascesse balanceada. Quando ela falou isso, meu queixo caiu, porque eu tenho uma fisionomia assim, que eu expresso realmente, eu caí assim. Aí ela falou, e aí, quando ela tiver idade para entender, eu vou contar que ela não tem pai. E aí, voltei pro corpo. Eu falei, gente, mas como assim? Contar para um filho, você não tem pai. Você foi feito com doador, você nunca vai saber quem é. E nisso, eu falei, caramba. E aí, eu piorei meu pensamento. Eu falei, gente, mas e se eu for nessa clínica gostar do mesmo descendente de europeus, PhD em ciências exatas, e aí nasceu um menino, meu menino for fazer academia com a filha dela, se apaixonarem e se casarem, são irmãos. E não sabem que são irmãos. Eu falei, mas deve ter alguém controlando isso. Eu que estou desatualizada, deixa eu ver. Então, eu tenho uma notícia. Não tem ninguém controlando isso. E aí, esse se tornou o meu tema de doutoramento. Dali por diante, são muitas histórias para contar. O que eu fiz na audiência que o professor Tartucci
colocou, porque a gente tinha 10 minutos, foi uma crueldade, né, professora Gui? A gente tinha 10 minutos para falar sobre um tema. Eu treinei 3 dias, não foi nada de, sabe, facilidade para falar, foi puro esforço, suor. 3 dias para fazer caber em 10 minutos, é muito difícil você usar o tempo para poder dar o recado, passar uma mensagem em um período muito curto, né? Aqui, eu dividi em problemas, ou melhor, números, problemas e propostas. Olá, professora Gisele. Eu sabia que eu tinha visto minha professora passando assim no vidro. Eu falei, será que é uma miragem ou é professora mesmo? Ah, professora, que honra, que delícia. Bom, professora, estou aqui retomando aqueles números que eu mostrei lá na audiência, os problemas e as propostas, e vou usar esses 20 minutos para falar com vocês, já que gastei contando a razão da minha pesquisa, né, esses primeiros para a gente se entrosar. O que a gente teve só em 2023? Para mostrar a importância de a gente incluir dispositivos nesse projeto de reforma, neste anteprojeto, para que a regulamentação possa vir por lei. Nós temos, em 2023, 42.669 ciclos realizados, com sêmen próprio, 35, e com FIV, com sêmen de doador, 2.566 ciclos. Então, nós tivemos 2.566, 2.000 tentativas, espero que frutíferas, de uma criança nascer com material de doador. Aqui, a gente tem alguns outros números. Vejam, 1.043.000 embriões congelados. Doados para pesquisa, nem 2.000. E por que eu gosto de mostrar isso? Porque lá em cima, a gente via que tinha um pouco mais de interesse na doação para pesquisa. E depois o interesse foi diminuindo, porque as pesquisas com células tronco-embrionárias, elas não tiveram tanto sucesso, infelizmente. As células são tão poderosas, tão potentes, que elas se transformam muito rapidamente, a gente não consegue controlar. E a gente está com uma superpopulação, a gente está com uma cidade grande de embriões congelados. E aí, embriões descartados. A gente tem um total de 500 e... Quanto que está em vermelho, que eu não estou vendo? 550 mil embriões descartados. Por que eu coloco esses números? Porque nós vivemos em um país que criminaliza o aborto. Cada um tem sua opinião, é um assunto super sensível. Mas o que o país dá de recado? Eu protejo a vida humana. Mas é só a vida humana que está na barriga da mulher? Porque então o problema é a mulher. Só para a gente refletir um pouquinho. Porque aqui, quando foi para o Supremo decidir a constitucionalidade ou não, dos embriões serem enviados para pesquisa, o Supremo falou, tão importante quanto a vida em potencial do embrião é a cura para novas doenças de pessoas que esperam o avanço da ciência. Então, o embrião pode ser enviado para pesquisa. Nós estávamos diante de 2 direitos muito nobres. Eu não consegui ainda enxergar onde está a nobreza do descarte. Eu só não consegui enxergar isso. Ah, mas aí é porque as clínicas, os pais abandonam os embriões, não pagam as mensalidades. Mas a gente tem mecanismos para isso, ação de cobrança, execução. É por falta de pagamento de mensalidade? Não, é porque é um direito. Então, vamos lá, vamos legislar sobre isso. Mas vamos legislar para que o sistema fique harmônico, não só com relação aos tratamentos de reprodução humana. Entendem? Então, são alguns desconfortos, não é? 508 gestações foram obtidas, então, daqueles 2.000 e tantos ciclos, 508 bebês com material doado no ano de 2023. São os últimos índices, tá? Então, a gente teve aí 500 pessoinhas novas chegando. A pergunta que se faz é, os pais será que contam? Que o material usado é um material de doador? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Mas será que a gente vai ter algum controle para que num casamento a gente possa evitar um casamento entre irmãos ou pelo menos avisar? É o que a gente está tentando bolar. O que o professor Aguirre colocou como um dos artigos que aparecem no anteprojeto como revogados é o 1597. E a menção que ele faz nos 2 primeiros incisos ao direito romano é verdadeira.
Porque aqui a gente tem aquela presunção dos 180 dias após iniciada a sociedade conjugal, porque pensava-se que um filho nasceria e teria sido fabricado na lua de mel, mulheres tinham que casar virgens, aí os bebês iam ser fabricados, nasciam de 4 quilos, mas falavam que eram prematuros, isso tudo para ficar ali muito arredondada a história, naquela época do século passado, né, do Código de 16. E simplesmente não cola copia, foi mantido no Código de 2002. Os nascidos 300 dias subsequentes, nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação, nulidade e anulação. Vocês estão vendo o divórcio aí? Está escrito divórcio nesse inciso 2? Não tá, porque na época em que o código começou a tramitar, nem divórcio tinha, que só vem em 77 depois da emenda número 9. Até isso, a gente tinha uma falha grave que não foi verificada, né? Até nisso, a gente tinha essa falha. E, querendo ou não, filhos que nascessem nos 300 dias subsequentes, uma gestação não dura tudo isso. Nós não vamos namorar no último dia da briga do casamento, falar, nós brigamos, agora vamos namorar para despedir, né? Porque daí o filho vai ser fabricado. Então, algumas coisas que realmente não tinham mais sentido. Isso tudo era necessário numa época que não tinha possibilidade de DNA, que a gente não conseguiria judicialmente sanar toda essa dificuldade de se localizar um pai. E aí, pior, e aí eu coloco de rosa, que os 3 incisos que numa tentativa, eu acho que bem intencionada, não tem como achar que uma pessoa vai colocar por maldade no código, fazer alguma coisa assim, não, isso aqui é para destruir a vida das pessoas. Eles tentaram dar uma organizada, mas bagunçaram demais. São as 3 presunções de filiação obtida por reprodução humana assistida e com erros, assim, discriminação de gênero, discriminação de filhos, erros técnicos que não dava mais para a gente sustentar. Os havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido. Então, eu podia ter um filho presumido se falecesse o pai. Se falecesse a mãe, não? Ah, mas é que daí faltaria o útero. O professor Aguirre colocou. Cessão temporária de útero. Já é uma realidade há décadas. Então, aqui a gente tem uma impossibilidade da mulher ter o mesmo direito que o marido terá, de ter um filho pós-mortem. Ou que já tem. Outra coisa, fecundação artificial homóloga. Então, os 2 têm que ter ido lá, mas tem que ter deixado uma autorização, porque nada se fala. Falecido marido com ou sem autorização? É pública? É particular? Pode uma autorização oral? Homóloga é quando o material é do próprio casal, ou seja, os 2 estavam realmente decididos a fazer, mas nada se falou da formalização. Problema da professora Giselda, sucessório. Falece alguém, abre-se a sucessão. Por quanto tempo eu devo esperar para poder garantir os direitos sucessórios desse filho que no momento ainda está congelado? Vácuo legislativo, silêncio total. E depois a gente tem que arrumar na prática. Então, tudo isso precisava ser visto. Ah, também são considerados filhos por presunção os que nascerem a qualquer tempo quando forem embriões excedentários, ou seja, que sobraram, decorrentes da concepção artificial homóloga. Então, os que sobram e foram feitos com material do próprio casal são filhos. Mas os que sobram e foram feitos com material de doador, filhos não são, porque não estão aí. Discriminação. E nós já vivemos numa Constituição de 88 há umas boas décadas, né? Último, havidos por inseminação artificial heteróloga desde que tenha prévia autorização do marido. Esse talvez seja um dos meus erros preferidos. Pensem, inseminação é colocar o sêmen dentro. Esse in é in de dentro, sêmen, seminare, colocação do sêmen dentro do corpo da mulher. Heteróloga é quando tem doador. Então, como eu tenho que colocar o sêmen dentro do corpo da mulher, o único material que pode ser doado é o espermatozoide. Porque óvulo, como que eu vou colocar dentro do corpo da mulher na inseminação? Eu só manipulo o sêmen, só manipulo o espermatozoide nessa técnica. Então, eu posso ter um filho por presunção desde que o marido concorde. A mulher não precisa concordar? Então, eu vou com o Rodrigo Scalchetti numa clínica, ele e o médico conversam, acertam que vão colocar espermatozoide de outro homem em mim, eu não preciso nem estar sabendo. Porque é o que está escrito. E se eu quiser usar óvulo de doadora, em nenhum outro inciso a gente vê heteróloga. Por gentileza, não tem no 3 heteróloga, não tem no 4 heteróloga, só tem no 5. E o 5 é inseminação, colocar o sêmen dentro. São tantos os equívocos, eu não acredito que tenham sido praticados de caso pensado, mas talvez por desconhecimento de todas as técnicas. Eu tive o prazer de ter tido tardes na casa do Vicente Bagnoli, que é pai de um professor lá do Mackenzie, titular de ginecologia e obstetrícia lá
do Hospital das Clínicas e comendo o bolo de chocolate que a mãe dele fazia, ele ia me dando aula de reprodução humana, de ginecologia, me emprestou livros de medicina. Eu falei, caramba, nunca pensei que tivesse tanta coisa para estudar de espermatozoide e óvulo na vida. Tem tudo. E, por isso, deu para identificar. A proposta que foi feita lá na audiência pública e que vingou, que foi aprovada por todos os membros da comissão, foi a criação de um capítulo sobre filiação decorrente de reprodução medicamente assistida. Por que medicamente assistida? Porque a reprodução, a inseminação caseira, embora tenha sido, ou nesses últimos meses, vem sendo criticada, não regulamentaram a caseira. Gente, é impossível regulamentar a caseira. Vai regulamentar a caseira como? Aí deixa de ser caseira, né? Caseirinha, não dá. Gente, isso é tão velho, mais velho do que lá no interior falavam, do que andar pra frente. No Código de Manu, já existia essa possibilidade. Se o homem não conseguisse engravidar sua mulher, ele chamava o irmão para fazer o serviço. Vem cá, meu irmão. Mas é ali, ó, só para engravidar. E tinha uma previsão melhor no Código de Manu, que se ele tivesse qualquer ato de prazer, ele seria banido da comunidade. Eu não imagino como fazer um filho sem ser um ato de prazer. Tem que ser uma cara bem feia, uma cara assim de sofrimento para poder se livrar do banimento, né? Então, isso é super velho. E o bonito é que tem pessoas, e um que é até um funcionário, um servidor público da USP, ele quer atingir uma meta de 100 filhos. Agora, recentemente, publicaram que ele atingiu. E ele é um doador de inseminação caseira. Ele fala que a meta dele, ou seja, é espalhar mais pessoas como ele no mundo, porque ele se acha uma pessoa muito boa, tipo de Passos. Ele é de Passos. Ele é lá de Passos, inclusive, né? Que ele falou, não, precisa ter mais exemplares como eu no mundo, né? E aí o que ele faz? Ele tem relações sexuais com a mulher, ejacula, coloca no potinho, a mulher vem com a seringa, com o potinho de espermatozoide, fala pro casal ou pra mulher que tá ali, ou pras mulheres, vocês querem ajuda, fazem só. Não, a gente faz sozinho. Ó, nós recomendamos, com a experiência que temos, tem que repetir umas 4 vezes no período fértil. Se não der certo, mês que vem a gente tá aqui de novo. Mas ele se vende como uma pessoa super fértil. E ele não quer nem ser anônimo. Porque como ele não tem nada, ele não tem preocupação com a herança. Ele só quer ter filho, e filho, e filho. E mora com 2 filhos, com a esposa, e é uma pessoa generosa. Você vai regulamentar como isso? Como? Não é? Então, aí tem o mais bonito ainda, que é um estrangeiro que deu entrevista para uma rede aberta, que ele se julga super fértil. Se ele passar aqui na sala, metade de nós já está grávida. Enfim, ele fala, eu sou super fértil. E aí a repórter, Flávio, falou para ele, você quer deixar algum recado para os casais, para as mulheres brasileiras? Ele falou assim, sim, eu quero. Se precisarem de mim, podem contar comigo. Mas eu quero que vocês saibam que eu não sou uma máquina. Já começou meu coração a se comover, né? Porque eu falei, olha, que lindo, ele tem coração. E por isso, mulheres, emagreçam. Eu não sabia se eu quebrava a televisão, se eu escrevia para a emissora, se eu entrava com uma ação coletiva contra essa... Eu não sabia o que eu fazia. Então, vejam a que ponto chegamos. Como regulamentar isso? É impossível. É no caso concreto, tá? Esse capítulo que ficou como disposições gerais, da doação de gametas, cessão temporária de útero, reprodução pós-mortem e consentimento informado. Então, a gente tem 20 e poucos artigos cuidando, que já é um avanço absurdo. Quando o professor Flávio falou lá no doutoramento, a Ana Scalchetti fez o projeto, nós deixamos em audiência pública, realmente é de tramitação difícil, como a professora Aguirre falou, porque é um projeto que mexe com algumas crenças, né? Até algumas pessoas falam, será que isso deve ser feito? Será que o tratamento de reprodução humana é uma coisa divina, que é para ocorrer? Mas, assim, é tratamento de saúde. Pergunta para uma pessoa que não consegue engravidar se ela não gostaria de passar por um tratamento de saúde. As que não passam é porque não tem dinheiro para pagar, porque custa muito caro. E aí nós temos que lutar pela acessibilidade. É isso que o Brasil deve fazer, né? Não proibir, é garantir o acesso. O que eu coloquei aqui nesse desenho colorido, né? Os principais problemas. Então, o problema número 1 é aquele que eu citei de controle de material genético doado. A gente tem que tomar alguma providência. Problema número 2, o verdinho, sigilo do doador versus direito ao conhecimento da ascendência genética. Porque todos nós temos o direito de conhecer de onde viemos. Até porque lá na frente pode ser que a gente passe por uma necessidade de saúde, como um transplante, alguma coisa, isso pode fazer muita falta. Destino dos embriões excedentários, cessão de útero aqui no laranjinha e filiação pós-mortem. Eu fiz alguns recortes, é óbvio que o tema, isso aqui é um aperitivo, né, de tantos problemas, de tantas coisas que podem ser citadas. E pena que eu não tenho a internet online. A gente tem internet aqui direto? Ou não?
Temos, ó, nosso amigo tá ali. Temos! Ah, então, por favor, entra num site para mim. Você entra, chama Fairfax, F-A-I-R, você tá lá, eu vou digitando para você. Você vai ver. Não, mas é outra coisa. Fairfax, F-A-I-R, F-A-X, Fairfax. Aí você põe banco de sêmen. Primeiro, já abriu aí, ó. É. Ó que lindo, isso foi o início da minha pesquisa. Fairfax, juntos nós construímos uma família. Aí vem uma bandeira do Brasil. Encontre um doador. Vamos entrar? Abaixa um pouquinho, olha lá pra gente encontrar um doador. Ah, vem um oriental. Tem um dia que tá um caucasiano, outro dia tá um negro e assim por diante, né? Vamos escolher? Vocês topam escolher comigo o que a gente pode escolher de doador, pai para o nosso filho? A gente faz essa escolha rápida. Raça, tem várias, né? Caucasiana, asiática, latina, negra. Vamos no multi? Misturinha? Misturinha Brasil é bom, né? Misturinha, vamos lá. Vamos lá. Cor dos cabelos. O que eu mais gosto é que são 2 tons de ruivo. Um ruivo escuro e um ruivo claro, né? Um negócio assim, eu acho que é de uma precisão. Agora eu me sinto amparada, né? Vamos lá, já me pediram, asiático, ruivo de olho azul. Não sai, não adianta, dão encontros similares. Vamos colocar indiferente, cor dos cabelos e cor dos olhos também, acho que a gente pode pôr indiferente. Vamos buscar? Deu match, quanto será? 52 misturinhas pra gente. Isso, dá uma descidinha, por favor. Deixa eu desfocar aqui um pouquinho para eu conseguir ler. Ó, a gente pode pegar um dominicano, alemão e irlandês, ou a gente pode pegar um mexicano, inglês, francês. O que vocês querem escolher? E tem a profissão também, ó. Cadê a profissão? Onde ele tá? Ah, dono de academia, deve ser uma pessoa sarada. Vamos nessa. Geralmente, o dono não, né? Porque senão ele seria o professor. Mas vamos nessa. Ah, tem 1,77 m, cabelo castanho, preto enrolado. Vamos nesse? Então vamos. Ele achou? É o filipino, isso. Filipino, indiano. Vamos entrar. Vamos descer? 6251, vamos ver. Desce pra gente. Ó, bonitinho, doador. Ó, tem até uma gravatinha borboleta, tem um estilo, né? Aí tem 86 quilos, vamos descendo. Aí vem algumas coisas sobre ele, é dono de academia. Olha, gente, ele gosta de dançar break. Entendeu? Fazer voluntariado. Vamos descendo, vamos subindo. Já teve gravidez reportada, matemático cristão. Ah, do signo de leão. Vai bem para vocês? Porque essa é uma informação importante. Gente, vocês podem me dizer o que é isso? Isso é um de vários. Um dia eu mostro o Tinder de óvulos para vocês. Um dia eu mostro. O que significa isso? Pode voltar para o meu slide, fazendo favor. Eu nem vou continuar, porque vocês não... Dá para ouvir o áudio do doador. Dá para ouvir. Depois vocês entram para brincar, mas não faz isso na frente dos maridos, que eles vão ficar falando o que você está fazendo, né? Enfim, namorados, vão ficar chateados. Oi, quem me chama? Ninguém me chama? Então vamos lá. Acabou, né? Eu vou mostrar para vocês, 2 minutinhos. O 1629 fala do controle de material genético doado. São os últimos slides. O que a gente colocou aqui é que o pessoal do cartório, não sei se amou, acho que não, mas que a fim de viabilizar a consulta para casamento, eles vão olhar lá no Cinzêmbrio, que é o órgão que mantém esses dados de quem doou material ou não. Então, esse é um cuidado que a gente está tomando dos vários que estão ali. Mas só para citar para vocês uma pílula, vai? Sigilo do doador versus o direito ao conhecimento. É garantido o direito ao conhecimento da ascendência genética. Mas desse conhecimento não pode decorrer nenhum vínculo paterno-filial. Não pode. Porque senão vai acabar com as doações. E detalhe, prefeito de transplante, problemas de saúde e rigidez psicológica. E aqui não há nada de novo. Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente garante isso ao filho adotivo. Que ele pode conhecer a sua ascendência. Então, a gente não pode discriminar filhos. O mesmo direito tem que ser garantido ao de reprodução humana. Últimas 3. Cessão temporária de útero, não pode ter finalidade lucrativa. Eu sou a favor de que pode, sim, haver alimentos, os alimentos gestacionais, porque, afinal de contas, há uma despesa, há um aumento de despesa nessa fase, né? Isso é meio que intrínseco. E deve ser formalizada por escrito a cessão. Isso é o mínimo, escrito público ou particular. Tá? Aqui eu faço, firmado antes do procedimento médico de implantação e com a cessionária de útero.
recortei e colei do projeto, do anteprojeto que vocês têm em mãos, tá? Estão todos os artigos no 1629. Filiação pós-mortem. Professora Giselda é o papa disso. Da sucessão em geral, pós-mortem, durante, enfim. Desde que haja expressa manifestação em documento escrito, autorizando o seu uso e indicando quem vai gerar, com todos os detalhamentos. Oi. O ar já está no máximo, aqui está frio, eu espero um pouquinho, daqui a pouco chega. Bom, ó, só para acabar, e aí a gente pode dar uma olhadinha, destino dos embriões excedentários, a gente coloca pesquisa, implantação e entrega a outro casal. Existe adoção de embriões na França e em Portugal e vem sendo muito bem utilizada. Tem casais que querem passar pela experiência da gravidez, que não tem material genético bom e que podem realmente fazer uso desse banco de doadores, ok? Eu não sei nem como agradecer a oportunidade, a paciência, o obrigado tá aqui, o contato tá aqui. Eu não sou super famosa nas redes sociais como o professor Flávio, porque o professor Flávio, enfim, tudo que ele publica dá 250 mil visualizações. É o recorde. Mas, enfim, para quem quiser, onde a gente tiver, tem sempre divulgação lá. Professora do MAC, com muito orgulho agora da Escola Paulista de Direito, com a professora Giselda e com o professor Flávio. Obrigada, pessoal. Bom, vamos encerrar o painel. Queria agradecer. Aprendi muito, como sempre, Ana, com você e com o João. Obrigada.